Assim como todo mundo, acho que, ou a maioria das pessoas, a gente acaba bebendo uma primeira vez, né? Alguns bebem depois disso muitas outras vezes, outros aprendem uma lição e para depois de um tempo ou logo no começo. Eu me lembro que a primeira vez que eu bebi, o meu pai percebeu ou ele ficou sabendo através de outras pessoas, talvez até os meus primos que tinham me dado a bebida mesmo. Me lembro muito bem que foi o conhaque Drea 5 estrelas. É difícil engolir um Drea, principalmente para quem não bebeu. Mas o que chama muita atenção hoje analisando é a forma como ele abordou o assunto para mim. O meu pai, ele nunca foi uma pessoa de falar para mim assim, olha, você não vai fazer tal coisa. Ele sempre usava uma história de um outro alguém para me mostrar. E eu acho que o poder disso é que quando você vê uma história, quando ele te conta como aquilo aconteceu, e principalmente quando você conhece a história, aquilo impacta mais do que se a pessoa simplesmente te proibir. O meu pai, ele sempre mostrava os dois caminhos. Se você for por aqui, você chega a tal caminho. Se você for por aqui, você vai chegar em um outro caminho. E a forma como ele abordou essa questão da bebida foi muito marcante para mim. Hoje, analisando por uma outra questão, porque ele falou para mim, eu sei que ele veio conversar comigo no outro dia, não foi no momento que eu bebi, eu acho que eu tinha uns 12, 13 anos, e ele chegou para mim e começou a conversar. Eu sei que eu não neguei, a gente começou a conversar, só que aí eu arrumei um argumento e falei para ele, pai, eu bebi pouquinho, não foi tanto assim não. E aí ele começou a falar, olha, você vê tal pessoa, tal pessoa, tal pessoa, assim, e eu não quero que você fique igual. E aí eu falei, olha, eu bebi muito pouco, não fiquei nem perto dessas pessoas. E aí ele falou algo que foi muito marcante, acho que ele nem sabe disso, agora vai ficar sabendo. Ele falou algo pra mim assim, olha, sabe tal pessoa, e foi citando os nomes. Tudo pessoas que eu conheço, e que eu conhecia na época, né? Alguns já faleceram. E, inclusive ele citou alguns irmãos dele. Aí ele falou assim, ó, todos eles que eu te falei começaram exatamente com um pouquinho. Todos eles. Eles não começaram como você conhece eles hoje. Eu vi o começo deles. E todo mundo começa com um pouquinho. Só que depois de um tempo isso vai aumentando, aumentando até chegar o estado em que você conhece. E isso foi muito marcante para mim. E aí ele deixou bem claro assim, olha, a nossa família, meu pai perdeu alguns irmãos por conta do alcoolismo. E ele falou, olha, a nossa família já tem muita história de alcoolismo. E eu quero que você saiba que todos começaram exatamente como você começou. E aí o assunto encerrou. Mas o que ficou marcado para mim é que, sem precisar falar, com palavras muito claras, ele disse, você está exatamente no caminho deles. Então, se você continuar, você vai chegar exatamente onde eles chegaram. E hoje, analisando por uma questão assim de hábitos, que é o que eu tenho falado muito, isso exemplifica muito bem a criação de qualquer hábito. Esse hábito devastador do alcoolismo na nossa família, que durou muitas gerações, começa exatamente com um pouquinho. E assim são todos os hábitos que a gente implementa na nossa vida. A gente não começa arrebentando, fazendo tudo de uma vez. Começa exatamente com um pouquinho. Seja lá qual for, a gente começa com um pouquinho. E se a gente der persistência nisso, ao longo dos tempos, isso chega a um ponto de ficar automático. Obviamente, o alcoolismo, além do hábito, ele vira um vício, vira uma dependência. Então isso é muito claro, só para deixar bem esclarecido essa questão. O alcoolismo não é apenas um hábito, é um vício, é uma dependência, é uma doença. Mas começa com um pouquinho, exatamente como a gente começa praticando qualquer hábito. Então essa foi a forma que o meu pai conversou comigo sobre esse hábito devastador da nossa família. E para mim foi muito marcante, nunca me esqueci disso. E eu acho que eu fui ter o meu primeiro porre com 21 anos.
e depois tive mais um ou dois e só. E sempre muito consciente. Inclusive o primeiro porre foi em um Natal lá em casa, entre famílias. E eu falei que eu ia beber até cair. E bebi pra caramba, mas foi uma vez. Mas a lição do meu pai foi muito clara nesse aspecto. Então qualquer hábito que a gente vai criar, fugindo dessa questão de alcoolismo, as pessoas acham que elas vão começar já fazendo enormes coisas desde o começo. E não. Geralmente a gente começa com um pouquinho e persiste. Qualquer coisa que a gente vai fazer quando se trata de criar um hábito, é muito mais, o seu cérebro ele associa muito mais quando você faz um pouquinho todos os dias do que você fazer um monte em um dia só e quebrar o ciclo. Seu cérebro ele funciona como um ciclo, como se fosse uma corrente que fosse montando aqueles pedacinhos até formar um ciclo inteiro, um tamanho grande. Porque, olha só, pensando assim diretamente nessa questão de consumo de álcool. Para mim, eu beber um dia, tomar um porre, uma vez no final do ano, e só fazer isso de novo daqui a 5 anos, tá de boa, eu ou qualquer pessoa. Agora, se você todos os dias toma um pouquinho, todos os dias, vai chegar um momento que você vai tomar porre todos os dias e vai achar comum. Quem começa a treinar em uma academia, começa um pouquinho, sente dor pra caramba e vai indo até chegar um momento que tudo fica normal e aquela dor ela deixa de existir. Ou seja, você instala um hábito no seu corpo e no seu cérebro. E assim é a criação de hábitos. Não adianta alguém querer, por exemplo, ler 40 páginas de livro em um dia e ficar um mês sem ler. Leia uma página por dia por um mês seguido e você instala um hábito. Então é sobre, neste ponto, eu acho que eu consegui deixar claro sobre essa questão do dia em que meu pai falou desse hábito devastador comigo, da forma como ele falou. Ele nem tinha noção do que era hábito, mas ele falou de uma forma que hoje eu entendo, que era uma questão de criar hábitos, da sequência, e como eu acredito que eu consegui agregar de outras formas que as pessoas vão conseguir entender.